Palavra de Deus com os irmãos hoje, especialmente nesse Dia das Mães. Hoje está em Isaías 49, verso 15. Isaías 49, verso 15. E o outro é um mandamento de Deus, em Êxodo capítulo 20, verso 12. Primeiro, Isaías 49, 15. Quem achou pode ficar em pé um instante, por favor. Saber que você está me acompanhando aí, está comigo aqui. Porventura pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo eu não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Êxodo 20, verso 12. Êxodo, segundo livro da Bíblia. Êxodo, segundo livro da Bíblia, 20, verso 12. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Amém. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Oramos para que o Senhor coloque ela no nosso coração. Dá-nos entendimento e compreensão nessa noite dessas verdades. E abençoamos mais uma vez cada mãe que nos escuta aqui neste auditório e as que vão ouvir essa mensagem que está sendo gravada. Nós oramos sobre elas a tua bênção de Deus, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Que bênção podermos hoje homenagear as mães. Eu já não tenho, minha mãe já partiu para o Senhor, descansa em paz e partiu com muita fé, com o coração bem crente em Jesus, conseguiu levar os filhos para a presença do Senhor, falou do Evangelho muito bem, sempre foi uma mulher de um testemunho excelente na comunidade que nós vivíamos, e eu tenho boas lembranças de tudo que a minha mãe foi e de tudo que ela fez. E é um privilégio poder dizer isso, não é? Quem foi a minha mãe? Uma mulher de Deus, uma mulher de Deus. Eu não sei qual daqui a alguns anos, o que os seus filhos vão dizer de você. Você mãe aqui nessa noite. Como era minha mãe? O que foi a minha mãe? Como era ela? Né? Que Deus ela servia? Mas eu espero que Ele tenha as melhores referências de você. Como mãe, como mulher de Deus, como serva do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! E essa expressão mãe, ela é uma palavra tão interessante, que ela é a expressão do amor de Deus. Não há uma coisa para explicar tão perto o amor de Deus como o amor de uma mãe. Porque se você conhece, vocês que eu digo aqui, todos em geral, homens também, nós entendemos que não há nada que se aproxima tanto do amor de Deus do que o amor de uma mãe. Não tem comparação. A mãe se sacrifica pelo filho, a mãe dá a vida pelo filho, a mãe faz tudo o que for preciso por o filho. Então, é uma palavra exaustiva na Bíblia. A Bíblia mostra mãe 289 vezes a palavra mãe ou mamãe. Então, é uma palavra exaustiva, tanto no Velho como no Novo Testamento. Você vai encontrar mãe por todos os lados. Existem as mães boas, e existem as mães que não são muito legais, não. Nem todas as mamães da Bíblia são essas mães aí 100% não. Tem umas mães que não são exemplo, não são referências para aquilo. Mas está na Bíblia, para que nós tenhamos cuidado de não olhar para o exemplo negativo delas. Mas claro que na Bíblia existem outras tantas mães que são excelentes mães,
que são boas, que são exemplo, não é? E nós começamos essa mensagem, essa meditação, falando de 2 textos da Bíblia. O primeiro, em Isaías 49:15. Olha o que diz a Bíblia: porventura pode uma mulher esquecer do seu filho que ela cria? O que é que vocês acham? Claro que não. Se isso acontecesse, que é quase um absurdo, né? Que essa já não é uma mãe, é uma desnaturada, né? Porque a mãe jamais vai ter esse sentimento de esquecer. Mas Deus diz assim: se isso acontecesse, ainda se porventura isso acontecesse, eu, Deus, não me esqueço de você. Louvado seja o nome do Senhor. E olha essa promessa de Deus, Êxodo 20, verso 12: honra teu pai e a tua mãe. Para quê, gente? Para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Que mandamento tremendo! Quem honra pai e mãe tem os seus dias o quê? Acrescentados, prolongados. Eu estou acreditando que tem gente aqui que vai morrer velhinho mesmo, se honrar pai e mãe, conforme a Bíblia está sugerindo que nós façamos. Essa honra, ela é muito importante. Eu vi uma foto essa semana nos Facebook, acho que foi no tal do Facebook da vida aí. E uma foto era mais ou menos assim: tinha uma menina no sofá e ela estava com o celular, no celular estava a mãe dela e ela abraçadinhos e tal. Uma coisa maravilhosa de se ver, é como se ela estivesse colocando a fotinha na rede social. Só que a foto da foto mostrava a mãe levantando o sofá e vercando a casa enquanto a menininha estava sentada curtindo a internet. Isso é honra para a mãe? Mas muitos filhos hoje não estão entendendo a responsabilidade de filhos. Muitos hoje não estão entendendo. Eles fazem da mãe sua empregada, sua serva, sua criada. A mãe é tudo menos mãe. Aí bota uma foto aqui, né? Porque o Facebook é a coisa mais enganosa que você pode acreditar no planeta Terra. Tudo que a pessoa olha ali, aquelas coisas e tal, pensa que é tudo aquilo é maravilha, é tudo bonito demais da conta. Mas a verdade dos fatos é essa: é que nem sempre as relações mãe e filho hoje estão à altura do que a Bíblia chama para essa responsabilidade. As mães, infelizmente, viraram um objeto de cuidar das crias que muitas filhas tiveram, sem a responsabilidade de criar os seus próprios filhos, de educar os seus próprios filhos. E o que é que a gente vai encontrar na geração futura? Qual é o perfil dessas crianças que crescem, que vão ser pai e mãe futuramente? Nesse mês da família, que nós estamos orando, estamos pedindo a Deus por cada filho, cada filha, cada mãe, cada pai, cada marido, cada esposa. A nossa preocupação é essa: Senhor, como é que está a vida dessas pessoas? Como é a formação desse lar, dessa casa? Qual é o investimento que essas pessoas estão tendo para o futuro da geração que ela está formando? E aí, irmãos, eu olho para esse texto, eu encontro uma responsabilidade muito grande em você, mãe, em você, mulher, em você que cria filhos. Essa responsabilidade é tão interessante, é tão grande, porque isso é ser mãe. Olha o que diz alguns exemplos de mãe na Bíblia. Eu olho começando por uma mãe que antes de ser mãe desejava ardentemente ser mãe. Ela se chama Ana. Ana tinha um desejo de ser mãe, mas não queria ser mãe para criar, para mostrar para todo mundo: eu gerei um filho. Ela tinha um desejo de dizer a Deus: eu quero um filho para o Senhor, eu quero um filho para Deus. Eu não quero gerar
templo. E ela ora. A Bíblia diz que ela ora, ela geme, ela se comporta parecendo que estava embriagada. E o profeta ali olha para ela, o sacerdote olha para ela, o pastor da época da igreja olha para ela e diz: ô Ana, que é isso? Você está embriagada a essa hora do dia? Você bebeu umas tantas aí essa hora? Aí Ana disse: não, a tua serva não bebe não, ela é crente, ela é do Senhor, ela está aqui com amargura de alma. Eu estou pedindo a Deus algo aqui no meu coração, meu desejo. Aí, irmãos, a Bíblia diz que o profeta disse que é isso que seja feito, que Deus vai conceder a você o seu desejo. Aquela mulher se levanta dali com a promessa de Deus de ter um filho que ela prometeu que era um filho para o Senhor. Hoje muitas mulheres que têm um filho parece um deusinho, esquece a igreja, esquece a casa de Deus, esquece tudo. É um deusinho que a gente cria às vezes, é uma coisa séria. Eu vi uma festa de uma criança, um negócio desse, com tanto encenação, era tanta ficção na festa da criança, era espada não sei de quem, era o anel não sei da onde, e eu olhei assim e disse: meu Deus, e era de crente, festa de crente. Eu digo: que é isso está nos dias de hoje? Aí a imagem que os nossos filhos dos super-heróis que eles têm são essas mitologias, são duendes, são fadas, são extraterrestres, são coisas alienígenas. E a preocupação é séria, porque que formação de caráter religioso se implanta nessas crianças. Mas Ana saiu dali daquele templo decidida: meu filho vai ser do Senhor, aleluia. E a Bíblia diz que ela gerou, porque ela tinha uma concorrente dentro de casa que humilhava ela, uma concorrente que tinha filho e ela não podia ter, era estéril. Mas ela disse: não, eu vou fazer a diferença. A Bíblia não conta a história dos filhos da Penina, da outra mulher. Não conta a história de que filhos ela tinha, não conta a história de como eram os filhos da outra. Sabe por quê? Porque certamente não tinham nada para mostrar. Mas o filho de Ana chamou-se Samuel, porque ela pediu ao Senhor e ao Senhor ela devolveu. Glória a Deus. Consagre os seus filhos ao Senhor, porque eles estarão bem guardados nas mãos do Todo-Poderoso. Essa promessa é tão tremenda que há uma outra mulher da Bíblia chamada Joquebede. Quem não conhece essa mulher? Quem era Joquebede? Quem lembra? Mãe de quem mesmo? Moisés. Um Moisés, quando nasceu, irmãos, já nasceu sentenciado à morte. Nasceu com sentença de morte. Tinha que matar a criança. Olha como o faraó era horrível. O que simboliza o faraó, irmão? Quem sabe o que é faraó na Bíblia? Simboliza o diabo, Satanás. O diabo quer matar as nossas crianças logo cedo, para elas não enxergar o caminho de Deus. Quanto menos ela entender Deus, melhor para Satanás. Por quê? Porque matando a mente, o entendimento, a compreensão de Deus, ela vai viver, mas nunca vai ter referencial de Deus. Agora, quando elas são consagradas ao Senhor, Joquebede disse: não, eu vou usar de sabedoria de Deus, guardou a criança. Só que chegou um tempo que não deu mais para esconder o menino. Ela pegou, fez um cesto, arrumou todo, soltou no rio e disse: vem cá, Miriam, irmã de... Não é aquela Miriam não, a Miriam é irmã de Moisés, tem uma Miriam que na igreja ali, valendo também. E soltou no riozinho, foi lá descendo, e a Miriam olhando. Aonde foi parar aquele cestozinho? Nos braços, nas mãos da rainha, da princesa do Egito. Quando Deus tem plano com os seus filhos, ninguém vai mudar a história deles. Ninguém muda a história, mas eles têm que ser consagrados cedo para Deus. Tem que começar a investir nessa criança cedo para Deus.
Porque quando fica grande, a mente já cheia de... Irmãos, é complicado. Vim para Jesus depois de adolescente, vim para Jesus jovem, cheio de marca, cheio de vício, cheio de amarra. É difícil. Difícil deixar os vícios, as amarras. Então consagre essa criança cedo. Quem sabe o seu filho não vai ser um grande nessa terra que Deus deu para a gente aqui. Quem sabe esse menino, essa menina não vai ser grande no lugar que Deus vai colocar ele aqui. Talvez eu e você não veja, mas a história dele vai continuar, em nome de Jesus. Eu quero que você, mãe, acredite nisso todo dia. Ore pelo seu filho, impõe as mãos sobre o seu filho, abençoe sobre o seu filho e diga: esse meu filho vai ser grande nessa terra que Deus deu para ele. Aleluia! Não, meu filho vai... Não, ele vai ser muito mais do que eu e você não fomos. Não conseguimos ser. Aleluia! Você ralou aqui, suou, limpou casa, banheiro, pintura, horas e horas se gastando. Seu filho vai ser grande. Seu filho vai ser chefe, vai ser dono, vai ser empresário, vai ser gente da frente para a glória de Deus. Porque você veio aqui para isso, para fazer história, muitas vezes não a sua, a história do seu filho. Pode acreditar nisso. Alguns de nós não tem muito para onde ir, não tem muito o que fazer. O limite da gente, eu pelo menos sei os meus limites, até onde eu posso ir. Mas o meu filho, irmão, pode ir muito mais e entrar onde eu nunca consegui entrar. Louvado seja o nome do Senhor. E ele vai levar o meu nome, vai levar o seu nome. É ali que ele vai contar a sua história. Mas que ele conta a sua história com verdade. Não aquela história daquele homem, daquela mulher que não deram exemplo. Meu pai, minha mãe, eles fizeram o que fizeram por mim. Aleluia! E a Joquebede é esse exemplo que Moisés guardou na mente e no coração. 40 anos depois ele disse a vontade, o desejo, o sonho. 80 anos depois, o mesmo propósito de Deus para cumprir, tirar o povo do Egito. Não perdeu um só momento. Mesmo que as lutas e provações vieram, Moisés entendeu o plano de Deus para a vida dele. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes as mães, elas se comportam assim, já dando sonhos e horizontes, expectativa aos seus filhos. Aleluia! Já mostrando o caminho desde cedo. Tem umas que já passam a mão na barriguinha do menino e diz: você vai ser grande, você vai ser importante, você vai ser bênção, você vai ser próspero. Tem mãe que já vai profetizando ali mesmo. Não, minha barriga está aparecendo. Ih, rapaz, peraí, deixa eu guardar aqui. Tem gente, irmãos, mãe, que já vai abençoando na barriga. Não fica contando historinha de fada, de boi da cara preta, de não sei o que, de cuca. Não, vai contar a história de Deus para esse menino, logo cedo para essa menina, em nome de Jesus. Você está entendendo comigo aqui? Mas algumas mães que nós conhecemos passam por dificuldades para isso acontecer. Eu me lembro de uma mãe na Bíblia, que é a mãe chamada Ciro Fenício, que a filha dela passou um momento difícil na vida. Às vezes, na nossa história de servos de Deus, não significa que os nossos filhos não vão passar lutas, problemas, dificuldade. Passa, irmão, dói. Tem momento da nossa vida que é decisivo com os nossos filhos. Talvez você não teve essa oportunidade ainda de ver o seu filho ou a sua filha numa situação que você tem que decidir uma coisa. Meu Deus, e agora? Dói o coração para você tomar uma decisão. Aquela situação é tão difícil, é tão complicada, mas você precisa ter a direção de Deus para aquela hora. E aquela mãe, Ciro Fenícia, deixou a filha endemoniada em casa. Bota pelo menos retorno aqui, se não tiver só na frente. Solta aqui de lado, por favor. E ela deu aquela oportunidade à sua filha. Que oportunidade foi essa? Em casa, possuída por um demônio, ela
ela chegou aos pés de Jesus e disse: olha, Senhor, eu estou com uma filha em casa possuída de demônio. Tem alguns filhos, irmão, que chega a isso mesmo. Demônio toma conta, assume a corpo da criança, do adolescente. Mas o que eu acho interessante daquela mãe é que ela disse: não, minha filha não vai ficar assim não. Eu não vou desistir, porque eu estou vendo essa cena. Você vê um filho endemoniado, é uma cena terrível. Terrível. Eu fui numa casa, uma certa madrugada, a mãe ligou para mim de madrugada, me chamando: pastor, vem aqui e tal. Eu fui lá naquela casa e entrei no quarto. O quarto daquele menino era terrível. Tanta coisa, era horrível. E o demônio pegava aquele menino toda noite. Pegava mesmo, o menino ficava esquisito, virava o olho e saía de si, era uma coisa assim mesmo. E naquele dia ele não estava em casa. Quando o pai me chamou, ligou para eu ir lá e tal, ele não estava. Eu entrei no quarto, eu senti aquela opressão do inferno naquele quarto. Eu disse: meu Deus. Eu orei, me ajoelhei naquela cama como se fosse o meu filho. Eu orei por aquele menino. Ouvi as fotos, algumas fotos dele assim, e aquela opressão. Eu disse: Senhor, em nome de Jesus. E o coração daqueles pais chorava, angustiado, doía de tanta angústia dentro daquele coração. E eu orei e pedi: Senhor, tem misericórdia. Chorei com aqueles pais e eu fiz um voto com ele. Nós vamos orar junto. Eu não vou vir aqui todo dia, mas eu vou orar com você X tempo. E oramos, marcamos uma campanha de oração em prol daquela criança, porque certas casas de demônio só saem com jejum e com oração mesmo. E começamos a orar por aquela criança, aquele adolescente. E meses depois, aquela mãe estava podendo dar testemunho de que o filho dela estava liberto, livre, o quarto mudou, era um pintor novo, era uma coisa tal. Mas o milagre de Deus aconteceu. Poder da oração de uma mãe que vai para Jesus buscar Jesus. Não foi eu, não foi nenhum poder eu tenho, mas é aquela mãe que pagou um preço por aquela criança. Não desista do seu filho, diga amém. Não desista, por maior que venham a ser os momentos e as circunstâncias da vida. Eu tenho um irmão chamado José Roberto, que era ovelha negra lá de casa. Era briga, nunca usou droga, nunca mais bebia muito, era uma coisa séria. De vez em quando estava tirando ele de uma penitenciária ali, uma cadeia acolá, coisa mais ou menos por aí. A arma na mão dele. E uma das vezes que eu fui tirar ele lá numa prisão, logo cedo de madrugada, me disseram: teu irmão está já era outra delegacia, outra cidade, tem a hora. Meu Deus. Aí fui lá, e eu cheguei lá e disse: meu mano, até quando é essa situação? Não sei o que, eu não presto mesmo, eu sou ovelha negra da casa, ninguém gosta de mim, aquela coisa toda, aquele drama todo, aquela angústia. E minha mãe em casa orando. Minha mãe pagava um preço por esses filhos, somos em 3 homens e uma mulher, uma mais nova, e aquela oração constante. E eu tive que ir para o campo missionário, trabalhar, fazer missões em outros lugares. Estava viajando, fazendo missões. Lá para tantas, eu soube que ele saiu de João Pessoa. Esse meu irmão viajou para São Paulo. Sumiu. Quem sabia onde ele estava. Para São Paulo, levou, depois a mulher foi, depois acho que era um filho na época, 2 na época, né? Lá em São Paulo arrumou mais uns 4, o negócio aumentou a prova de mais da conta. E aquilo foi para lá. E eu lá no sertão, trabalhando numa missão, recebi uma carta anos depois, uns 2 ou 3 anos depois. E a carta dizia: mano, e eu agora sou 2 vezes seu irmão. E eu: opa, o que tem nessa carta? Uma, porque nós somos irmãos de sangue, e a outra, porque eu aceitei Jesus como meu Senhor. Meses depois ele foi batizado, alguns anos depois foi consagrado ao ministério pastoral.
há mais de 30 anos, eu acho já, ele já é servo de Deus, trabalhando na obra do Senhor, e nunca mais deixou os caminhos de Jesus. Mas eu não posso esquecer a oração da minha mãe. Eu não posso esquecer aquele joelho que se dobrava, das madrugadas acordada, em prol de buscar por Deus o favor por aquela vida. Claro que depois esse meu irmão foi tão generoso, era tão carinhoso para minha mãe, todos nós sempre fomos, e isso vem como resultado da compreensão do entendimento de Deus sobre a nossa vida. Aleluia! Então não desista, por maior que sejam as circunstâncias. Nossa missão, ou a missão de mãe também, no caso das mães aqui, é buscar a Deus e crer que Deus faz um milagre na vida dos seus filhos para glorificar o nome do Senhor. Tem alguns pedidos que Deus nunca vai atender de algumas mães. Olha uma mãe aqui que foi que pediu para Jesus. Mateus capítulo 20, do verso 20 e 21, chegou a mãe de um dos discípulos de Jesus, olha. Então, aproximou-se dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, adorando Jesus, fazendo tudo direitinho, e lhe fez um pedido, olha o pedido, e ele lhe disse: que queres? Ela respondeu: diz que estes meus dois filhos vão se assentar, uma à tua direita e outra à tua esquerda, no reino celestial, no teu reino. Tem alguns pedidos que Deus não vai atender aí para mais nome não. Jesus lá no trono, aí meu filho vai sentar à direita, o outro meu filho vai sentar à esquerda de Jesus. Olha só, você seria muito privilegiado se só os teus filhos tivessem essa oportunidade. O que Deus está querendo dizer é que o reino de Deus não é só para o seu filho, o reino de Deus é para todos que quiserem entrar nele. Louvado seja o nome do Senhor. Então, não ora oração que não faz sentido. Não ora oração que não tem nexo, que não vai acontecer nunca, porque Deus não vai responder você. Mas a missão da mãe, além de orar, é também instruir os seus filhos. Provérbios, capítulo 22, verso 6. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Ensinar o filho aonde? No caminho que deve andar. Antigamente era assim, irmão, era assim. A mãe saía de casa, o pai, criança aqui de lado: meu filho, o Senhor diz assim, olha, sua palavra, tal. A mãe, o pai ia falando, e o filho ia ouvindo. Eles iam dando, e a palavra de Deus, e ele falando, instruindo, mostrando. Hoje, é muito difícil uma cena dessa. Uma mãe parar para falar, instruir o seu filho. Mas não podemos deixar de fazer isso. Amém, irmãos? Amém. Você, mãe, tem uma importância muito grande nesse papel. De falar, de instruir o seu filho. Porque quando ele ficar grande, diz a Bíblia aqui, ó, não vai se desviar dele. Qual é o exemplo da Bíblia que nós temos disso? Um jovem chamado Timóteo. Timóteo foi instruído pela avó Loide e pela mãe Eunice. Olha, logo duas. Olha o resultado que deu. Timóteo na Bíblia é um dos camaradas recomendado por Paulo com um dos maiores gabaritos. Gabarito que eu estou assim, homem de Deus, e testemunho de Deus. Mas não foi Paulo que preparou Timóteo, não. Foi a avó e a mãe. Amém, irmãos? Então as vovós têm uma missão tão grande, porque são mãe duas vezes. Amém? São mãe duas vezes. Então já instrui a filha, ou a filha, né? E instrui os netos, ou a neta.
E nessa missão, Timóteo é uma referência na Bíblia. E quando eu olho para esse moço na Bíblia, quando Paulo vai falar com ele, vai dar recomendação, o próprio Paulo é quem lembra Timóteo da instrução que ele teve da avó e da mãe. Eu estava conversando há alguns dias com um pastor, inclusive o pastor Ronaldo, ele sempre cita a avó dele, a avó, acho que é a avó ou a mãe, né? Ele está sempre citando uma referência, um acontecimento, um momento de conversa sobre as coisas de Deus com essa personagem da vida dele. Irmãos, que boa lembrança nossos filhos poderão ter, se essa instrução for dada no tempo e na hora certa, para a glória do Senhor Jesus. E eu quero terminar com duas observações dentro desse momento da nossa reflexão. Primeiro, todos que querem ser mães, no caso aqui são poucas as opções, né? A maioria já são. Nossa igreja é uma igreja jovem que tem mais mãe, olha bem, né? E alguns já estão embarrigando de novo, né? Parabéns a Vilela, parabéns a... Cadê ela? Tainara, né? Estão aí, né? Então gostaram do negócio, estão aí já aumentando a prole. E uma das mães mais novas, que é a Vanessa, né? Ali, já com a Yasmin. Mas quem quer ser mãe, quem deseja ser mãe, precisa entender que é uma responsabilidade. Não se aventure a essa missão se na verdade você não estiver preparada para ela. Dizem aí que toda mulher já está preparada para ser mãe. Permita-me uma observação. Essa já foi a geração que era assim. Muitas meninas hoje, elas não estão preparadas para ser mãe. Elas não entenderam a responsabilidade de ser mãe. Muitas dessa geração não estão entendendo. Então, para salvar isso, para entender que criar filho não é só gerar e mudar no mundo e achar que tem filho. Não. É uma responsabilidade, porque quando nós casal, marido e esposa, quando pensamos em filhos, pensamos numa continuidade da nossa geração. Pensamos em pessoas, em seres humanos que vão levar o nome, a sua semente para a próxima geração. Então, de que forma isso vai ser feito? De acordo com o investimento que você dá a essa semente. Então, quando se pensa em gerar, quando se pensa em ter filho, não é assim. Hoje as mães que têm seus filhos sem cuidado, sem precaução nenhuma, sem estrutura nenhuma, sem planejamento nenhum, é muito sério. É muito sério. E o resultado disso, nesse mundo doido, louco, nessas rodas de funk do Brasil, onde as meninas engravidam nos cantos da parede, se entregando a todos e qualquer um por nada, e estão abortando, procurando as clínicas em qualquer esquina. Isso é doloroso, porque é isso que o diabo quer. Uma geração que nasce sem identidade, filhos sem referência de pai, sem referência de mãe, e vão crescendo nisso. Então o futuro que se espera daqui a algumas dezenas de anos é que não se tem uma referência de pai como pai, de mãe como mãe, porque as pessoas estão achando que é simplesmente colocar um filho no mundo. Então hoje há uma necessidade de conscientizar a nova geração de que as responsabilidades bíblicas não mudaram. Diga amém por isso. Que Deus não mudou nas suas exigências para o pai e para a mãe. E que mãe continuará sendo mãe se ela cumprir o propósito e o papel estabelecido por Deus para a criação dos filhos. Porque é bonito tirar foto, barriga grande, fazer pose,
mas isso passa. Depois você vai ter aquela criança, pré-adolescente, adolescente, jovem, aí toda uma vida vem para ser trabalhada. Então a primeira coisa é, temos que ter cuidado com esse conceito que o mundo tem de mãe, de maternidade hoje. Muita mulher feminista cria filho nas babás, nas babysitters. Não tem tempo, não dá tempo, e o tempo que tem ainda passa para outro, porque vão curtir a noite, vão aproveitar o final de semana, e pega o filho e entrega mais para outro e para outro. Irmãos, é muito sério. Então ore por isso. Peçamos a Deus que a nossa igreja invista no conceito de responsabilidade. Responsabilidade para que tenhamos filhos saudáveis mentalmente. Os maiores procuras nos nossos consultórios de psicanálise e de psicologia são pessoas traumáticas desde a criança. Aliás, os maiores traumas são gerados na infância. Na infância. E é da idade de 30 para 40 anos que eles começam a refletir. Por isso que você vê um monte de gente já começando a embranquecer os cabelos com os comportamentos esquisitíssimos. E onde está toda essa problemática? Lá na infância. Da ausência do pai, da figura do pai, da figura da mãe. Não tem referencial. Então tudo isso pesa, lá na frente, lá na vida adulta. Os comportamentos que eu e você às vezes desconhecemos porque fazemos e agimos, eles têm uma resposta na formação do lar, da família, da falta do abraço, do beijo, do carinho. Essa ausência, pai presente e ausente. Você sabe o que é isso? O pai anda a casa toda para lá e para cá, mas aquele filho não tem a atenção dele, não tem o cuidado dele, não tem o abraço dele, não tem o beijo dele, não tem a fala dele, não tem a voz de comando dele, porque filho gosta disso, gosta da autoridade do pai, gosta da figura de autoridade do pai. Você sabia? Mesmo que ele se comporte como não gostar, é disso que o seu filho precisa. Do não, na hora do não. Não é não. Aquele não, aí vira as costas, o menino vai fazer de novo. Você é um pai que não tem palavra de autoridade, de referência de autoridade. Porque esse mesma criança, quando se tornar adolescente, que a professora disser não, ele vai querer bater na professora. Porque agora ele já pode. Ele agora vai jogar a carteira para o lado. Mas o não é não para a criança. Você mame. Bonitinho. Um traquinhozinho, o bichinho só falta um rabinho. Tal, vira. Tal. Você está criando filho para o inferno. Você está criando filho para Deus. Se é de Deus, repreenda. É não em nome de Jesus. Porque ele vai ser filho obediente e vai criar filhos obedientes. Você não está criando direito. Cuidado, para depois não estar reclamando. Às vezes a reclamação da escola, a reclamação da professora da igreja, a reclamação, não, mas meu filho fez isso. Fez sim. Porque em casa ele não faz não, mas lá fora ele faz com força. Você não conhece o filho que você tem fora de casa. Eu não imagino o que ele é sem você estar olhando para ele. O santinho do seu colo, você não sabe o que ele é. Só podemos entender se educarmos corretamente. Amém, irmãos? Se você educar corretamente, você não vai ter medo. Você não vai ter nenhum problema. Quando eu fiz sair para o mundo, porque você vai esticar a flecha, diga amém por isso. Vai esticar a flecha e vai saltar essa flecha. Se ela for para o alvo, que bênção. Que bênção. Mas quando a gente erra o alvo, irmãos, como dói o coração.
Quando a gente perde o alvo, nosso filho se descampa para o caminho de perdição, de mal, dói, porque a gente investiu anos e anos naquela criança. Dói. Isso é muito sério. Então, minha forma de falar, não pode fazer o seu filho chorar hoje, para você não chorar por ele amanhã. Chore. Deixa ele chorar de castigo, deixa ele chorar da disciplina. Não estou falando aqui que você violente seu filho, meta a vara nele, não. Aprenda a educar hoje. Nem que ele chore, dói, ele chora hoje. Mas eu não quero estar chorando por você amanhã. Quero ver você feliz amanhã. Um homem de Deus, uma mulher de Deus amanhã. A exemplo disso, você, como é que seu pai criou você? Como é que sua mãe criou você? Será que foi com essa educação de hoje? Não foi, não. Muitos aqui foram criados e sabem como foram para ser o que você é hoje. A pessoa que você é, o caráter que você tem, o respeito que lhe dão hoje, porque seu pai e sua mãe entenderam isso cedo, lá atrás. E se você não repetir isso hoje, lembre, você vai chorar para esse filho amanhã. E a última coisa, existem as mães do coração, que algumas estão aqui. Essa mãe do coração, aquela que não puderam gerar, não puderam colocar o filho, criá-lo e tal, mas elas têm filhos e mais filhos gerados por Deus. Amém, irmãos? Que elas amam, que elas criam, que elas cuidam. Às vezes são filhos espirituais, às vezes são netos, sobrinhos, são pessoas que ela tem oportunidade. Essas mães têm tanto amor, como porque faz parte da natureza da mulher, o sentimento de cuidar, de proteger, de amar. E aí, na Bíblia tem uma mulher chamada Débora. Quem era Débora? Débora é essa mulher valente, a mãe de Israel. Todos os filhos de Israel, Débora disse, são meus filhos. Eu vou guerrear, eu vou lutar, e a vitória vai chegar para a glória do Senhor. Então, as mães que não chegaram a gerar, não chegaram a ter filhos, mas são mães de coração, que amam também. Que Deus continue dando a vocês esse grande coração. As que me escutam através dessa mensagem, fica o nosso carinho e o nosso abraço em nome de Jesus. Terminando, alguns exemplos de homens de Deus que tiveram a bênção das suas mães. John Wesley, Hudson Taylor, Moody, o presidente George Washington e tantos outros homens. Tem aqui uma lista deles, de pessoas que tiveram a bênção da oração das suas mães. Hoje, irmãs, principalmente vocês, feliz Dias das Mães a todas, com o desejo de que essa nova geração que vocês estão cuidando possa ser bênção para esse país, bênção para a nossa comunidade e bênção para qualquer lugar para onde eles forem. Deus use vocês como mulheres sacerdotisas, cheias de graça e de sabedoria, em nome de Jesus. Curva a sua cabeça um instante. Pai, eu quero orar por cada uma dessas vidas hoje. Quero abençoar essas mães, em especial, sobre elas a tua graça, bênção de proteção, de sabedoria na criação dos filhos. Essas mães do coração, essas vovós que são mães 2 vezes, que me escutam através dessa mensagem que está sendo gravada, e as que aqui estão nesse auditório, dá a tua bênção, Senhor. Concede que elas possam trazer para essa geração que está sendo formada, essas crianças, principalmente dessa comunidade, crianças saudáveis espiritualmente, crianças saudáveis emocionalmente, crianças, ó Deus, que entendam a figura do pai, a figura da mãe, a figura paterna e materna dentro da casa. Abençoa, Senhor, dá a tua graça a essas mães, concede sabedoria na criação dos filhos, na administração do lar, na conciliação com o trabalho. São tantas múltiplas atividades que às vezes
fica tão pouco para os filhos, mas o Senhor conceda graça, que nesse pouco tempo elas tenham muita habilidade para amar, para, ó Deus, ter o investimento da educação, da formação do caráter dessas crianças. A nossa oração, abençoando cada mãe dessa igreja e cada mãe que nos escuta nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Deus abençoe. Aleluia.